Ora viva, bem-vindos a mais um resumo teórico-prático das aulas teórico-práticas da semana. Nós vamos estudar duas coisas neste vídeo. A primeira será a noção de derivada de uma função vetorial de várias variáveis. E a segunda será a noção de derivação de uma composta, da composição de várias funções desse tipo. Logo, o que nós sabemos a este ponto é diferenciar, é derivar uma função de Rn para R. E a noção de derivada, ou a noção de diferenciabilidade, é dada simplesmente pelo gradiente desta função. Logo, o gradiente desta função num ponto x pertencente a Rn é um vetor de Rn. A noção de diferenciabilidade, esta noção de diferenciabilidade, ela pode ser interpretada de várias maneiras e, na minha opinião, a forma mais intuitiva e natural de perceber a noção da diferenciabilidade, imaginamos num ponto x0, diferenciável em x0, é da seguinte forma, é dizendo que nós temos uma aproximação da função x0 mais h, onde aqui, repito, o x0 e o h são vetores de Rn. Imaginam, por exemplo, n igual a 1 ou n igual a 2. Que eu vou exemplos que eu vou falar a seguir. Nós temos que f de x0 é aproximadamente f de x0 mais h é aproximadamente f de x0 mais o produto interno do gradiente em x0 vezes o vetor h mais um certo erro que vai depender do vetor h e tal que esse erro a dividir pela norma de h tende para zero quando h tende para zero. Logo, o que é que isto nos diz? Diz-nos que quando nós consideramos que o erro é muito pequeno, então temos uma aproximação da função por esta expressão. Esta aproximação ela é notável no sentido em que ela faz aparecer um primeiro termo. O primeiro termo que, se nós, que é na abuso de notação, fizermos aparecer o h, é um h à potência 0. E aqui é um h à potência 1. Logo, é um termo de ordem 0, mais um termo que faz aparecer uma aproximação de ordem 1. E, no fundo, é isto que este limite, esta estimativa do R nos diz que h elevado a 1, dividir o erro por h elevado a 1 tende para 0. Logo, este erro é da ordem estritamente superior a 1. Na verdade, é de ordem superior ou igual a 2, como nós vamos ver na semana seguinte, na aula seguinte. É notável de também observar que esta aproximação, então, é uma aproximação de ordem 1, onde nós descartamos os termos de ordem 2, e que, sobretudo, faz aparecer a aproximação de ordem 0, esta aqui, que é aproximar na vizinhança de x0, f de x0 mais h, pelo valor de f em x0, ou seja, a aproximação de ordem 0. Se vocês não gostem desta expressão, a aproximação de ordem 0, pensam no polinômio de Taylor de ordem de grau 0. Taylor de grau 0. O que é que nos diz esta aproximação? Ela diz-nos que f é contínua em x0. Ou seja, que quando o h tende para 0, o f de x0 mais h, ele tende para f de x0. À diferença da aproximação de ordem 1,
Então, temos aqui a ordem 1, 0, ordem 1, que nos diz que f de x0 mais h é aproximadamente f de x0 mais gradiente f de x0 vezes h, que é uma aproximação da ordem 1. Ordem 1, que é um Taylor de grau 1, e que eu queria dizer que é uma aproximação que é muito melhor que a aproximação anterior, porque nós temos aqui um termo corretivo à aproximação que nós temos no caso da continuidade, e que essencialmente o que é que esta aproximação nos diz? Ela nos diz que f é diferenciável em x0. Logo, é desta maneira que nós vamos abordar a noção de derivabilidade, de diferenciabilidade de funções vetoriais, a partir da noção de derivabilidade das funções a valores em R. Tinha mais uma coisa a dizer. Sim. Quero ver o que é que acontece quando n é igual a 1 e o n é igual a 2. Logo aqui vamos limpar tudo. Vou voltar a escrever a mesma fórmula. x0 mais h igual a f de x0 mais gradiente de f em x0 vezes h, mais o erro. Obviamente, quando n é igual a 1, nós temos que a derivada vai ser simplesmente, esta coisa aqui é simplesmente a derivada do ponto x0. Quando n é igual a 2, esta derivada é aquilo que nós chamamos o gradiente, que tem duas componentes. A derivada parcial em ordem x e a derivada parcial em ordem y no ponto x0, y0. E para uma ordem n qualquer, vamos ter, como eu disse ao início, um vetor com n componentes. Logo, o objeto que nós vamos estudar agora é uma função que vai ter n variáveis e que vai ter m componentes. Logo, as variáveis, vamos escrevê-la como um ponto x, portanto, sendo Rn, mas vamos discriminar as suas componentes, ou seja, x1, x2, até xn. E da mesma forma, o espaço de chegada, vamos chamar os vetores do espaço de chegada y, eles vão ter m componentes, y1, yn. É uma convenção, nós, em geral, escrevemos que a função f de x pode escrever-se na forma vetorial como y1 de x, ym de x. É esta convenção que eu vou usar agora, é um bocadinho diferente daquela que eu usei nas aulas teórico-práticas, mas o que eu estou a dizer é que y de x é a iésima componente de f. Na aula teórica, eu escrevi f1 de x, fm de x. Não se esqueçam que o x que aparece aqui é este x. É um x que é vetorial. Muito bem. E a ideia para fazer aparecer, então, a noção de derivada desta função vai ser usar aquilo que nós vimos para as funções de Rn para R. Só que estas funções de Rn para R, elas aparecem nesta função f. Elas são simplesmente as componentes da função f. Cada componente, yi, de f, é uma função de Rn para R. Estas componentes são números reais. É o conjunto destas componentes que vai nos dar um vetor de Rm. Logo,
se nós assumirmos que as componentes são diferenciáveis, ou seja, vamos fazer uma hipótese, aliás, vai ser a nossa definição. Vamos fazer a definição seguinte. Isto pode demonstrar-se utilizando uma definição formal da diferenciabilidade destas funções, mas é aquilo que é feito, aliás, na sementa, mas eu não vou fazer isso, eu vou definir a diferenciabilidade de f. F é diferenciável se e só se as componentes de f são diferenciáveis. Logo, a ideia aqui é, assumindo que as componentes de f são diferenciáveis, fazer aparecer uma noção de derivada, como nós fizemos no caso anterior. Logo, é esta a nossa definição. Bem, logo, em particular, nós podemos utilizar aquela aproximação que provém da diferenciabilidade das componentes. Logo, eu posso considerar que o y de x, x1, xn, a iésima componente de f, é diferenciável. Aqui, por uma questão de simplicidade, aqui o problema é sempre um bocadinho as notações, ou seja, eu vou escrever assim, vou escrever x, então, as componentes da função, xn, e vou estudar a diferenciabilidade num ponto x0, e aqui as componentes x0, se eu precisar dela, vamos escrevê-las da forma x01, xn. Logo, é diferenciável em x0, lembram-se que isto é um vetor que eu noto x, eu posso escrever isto da seguinte maneira, ou seja, y de i de x mais um certo vetor h, o vetor h é o vetor que tem n componentes, vai ser igual a x0, yi de x0, mais o gradiente yi em x0, vezes h, mais um certo r, que eu vou chamar r índice i de h. O que é que vai ser a minha função f de x0 mais h? Escrevendo na forma de coluna, vai ser y1 de x0 mais h, até yn, tem m componentes, x0 mais h, e substituindo aqui estas aproximações, não é difícil ver que vamos ter um primeiro vetor que vai ter por componentes as componentes de as componentes de f de x0, ou seja, y1 de x0 até ym de x0. Depois vamos ter outro vetor que vai ter estas parcelas, que são gradiente y1 em x0 vezes h até o gradiente de ym em x0 vezes h, mais um último termo que vai só conter os termos de erros em cada uma das componentes, vão ser y1 de h, ym de h. Logo, como é que podemos simplificar esta expressão? Como eu disse, este vetor, como os y1s, yms até ym são os componentes de f, este vetor é simplesmente f de x0. Resta-nos interpretar o vetor seguinte. Mas o que é certo é que esse
esse é um bocadinho mais complicado, mas o vetor de erro, ele também pode ser facilmente interpretado como um certo vetor com m componentes que vai traduzir o erro que nós estamos a fazer quando nós utilizamos a aproximação dada pela diferenciabilidade das componentes. Muito bem. Logo, a ideia aqui é reduzimos, vamos dizer, este cálculo, que é um raciocínio, à interpretação deste termo azul. Como é que nós vamos interpretar este termo azul? Utilizando alga. E é por isso que é no início das funções de várias variáveis, eu lembrei-vos, o primeiro exemplo de função vetorial de várias variáveis que vocês estudaram são, de facto, as funções definidas a partir de matrizes. Logo, aqui a ideia é de interpretar este vetor como o resultado de um produto de matrizes. Aqui vamos fazer aqui uma pequena parêntese. Como é que se multiplicam matrizes? Vamos fazer aqui uma matriz A, aqui vamos fazer uma matriz B. O resultado do produto destas duas matrizes vai ser uma matriz C. Como é que eu calculo o coeficiente do produto na linha I e na coluna J? Simplesmente fazendo o produto interno entre o vetor coluna, eu devia fazer aqui neste sentido, entre o vetor linha da iésima linha da matriz A com o vetor coluna da jésima coluna da matriz B, produto interno. É assim que eu calculo o produto matricial de A com B, fazendo, para ter o coeficiente da linha I, coluna J, faço o produto interno da linha I da primeira matriz com a coluna J da segunda matriz. E é exatamente aquilo que eu tenho aqui. Eu tenho o produto interno de uma certa linha, de uma certa matriz, com uma certa coluna. E se vocês lembrarem-se das regras de produto matriciais, vamos fazer aqui com verde, se a matriz A é uma matriz com n linhas e m colunas, a matriz B tem que ser uma matriz com m colunas e, eventualmente, M com M linhas, ou seja, A tem N linhas e M colunas, e a matriz B tem M linhas e K colunas. E o resultado para a matriz produto, ela vai ter N linhas e K colunas. Logo, aqui o resultado que eu tenho é uma matriz que tem uma coluna. Ou seja, é uma matriz que tem, e tem M linhas. Tem M linhas e uma coluna. Ela vai ser multiplicada por uma matriz que vai ter M colunas e N linhas. Eu estou a dizer mais neira? Não. Tem M colunas e N linhas. Eu aqui, obviamente, baralhei-me. Não faz mal. Vamos recapitular. Esta matriz que eu desenhei aqui é uma matriz que tem M linhas e uma coluna. Ela vai ser o resultado do produto de uma matriz que tem M linhas, com um número de colunas indeterminado, vezes uma matriz que tem um número de colunas indeterminadas, mas que tem um número de linhas indeterminado, mas que tem uma linha. O que é que vai ser o nosso candidato
para esta matriz vai ser, obviamente, do vetor H. O vetor H pertence a Rn. Logo, o vetor H, ele tem quantas linhas? Ele tem n linhas. Isso significa que a matriz com a qual nós vamos multiplicar, ela vai ter n colunas. O que é esta matriz? Naturalmente, vai ser a matriz cujas linhas são os gradientes das componentes do F. Eu digo obviamente, mas nada é menos óbvio. Mas eu vou-vos pedir para refletir isso e ver que, de facto, é a resposta correta. Logo, estamos a multiplicar esta matriz dos gradientes por este vetor. Este vetor coluna. Mas, bom, aqui o que é importante perceber são duas coisas. A primeira coisa é que nós temos, de facto, e isto é simplesmente uma constatação que tem que fazer, nós temos, de facto, uma aproximação de f de x mais h por um termo de ordem 0, vezes um termo que é de ordem 1, aqui o h só aparece uma vez, ordem 1, mais um erro. Um erro que, a priori, quando nós olhamos para as componentes deste vetor de erro, vai conter erros de ordem, vai conter termos de erros de ordem superior ou igual a 2. Logo, por analogia, aqui eu não estou a fazer uma demonstração formal, mas simplesmente por analogia àquilo que nós vimos para as funções de Rn para R, que tem essa mesma decomposição, com um termo de ordem 0, que envolve a continuidade da função, o valor da função no ponto, um termo de ordem 1. O que é que vai ser a nossa derivada? A nossa derivada vai ser esta matriz. Uma matriz que é M por N. Bem, logo, resumindo, a derivada de f, função de Rn para Rm, é uma matriz. Vamos juntar J de f, chamada matriz jacobiana, cujas linhas são os gradientes das componentes da f. Isto são as linhas. Linhas são gradientes das componentes de f. Logo, isto vai ser uma matriz, como nós vimos, ela tem m linhas e tem n colunas. Porque cada um dos gradientes, y, é uma função que vai de Rn para Rm, para R, desculpa, e o seu gradiente vai ter n componentes. E os componentes do gradiente vão corresponder ao número de linhas desta matriz. Em particular, se nós quisermos descrever a matriz JF em função das suas componentes, o que é que vai ser a componente da iésima linha e da jésima coluna? Estamos na iésima linha, logo vai aparecer o gradiente da iésima componente, ou seja, D sobre YI. Estamos na jésima coluna desse gradiente, logo vai aparecer a derivada parcial em ordem à jésima componente. Vamos ver então um exemplo, por exemplo, uma função x, y, z, que tem duas componentes, vamos chamar aqui f1 de x, y, z, f2 de x, y, z. Vamos dar valores a estas componentes, vamos supor que a primeira
é x mais y mais g ao quadrado. E a segunda é xy mais e de z. O que é que vai ser a matriz jacobiana de f? Bom, é uma função que vai de R3 para R2. E nós vimos que ela vai ter, necessariamente, 2 linhas e 3 colunas. Vai ser assim. Outra forma também de ver é que as linhas de JF vão ser os gradientes das componentes de F. Também podemos ver aqui que ela tem necessariamente 2 gradientes, 2 componentes, 2 gradientes, quer dizer 2 linhas. E cada gradiente, como a função é 3 variáveis, vai ter 3 componentes, ou seja, 3 colunas. Aqui temos 3 colunas e a derivada parcial. Vamos calcular o primeiro gradiente. Derivada parcial em ordem x vai ser 1. Derivada parcial em ordem y vai ser 1. Derivada parcial em ordem a z vai ser 2g. Para o gradiente da segunda componente, a derivada parcial em ordem a x vai ser y. A derivada parcial em ordem a y vai ser x. E a derivada parcial em ordem a z vai ser e de z. Logo, espero que podem ver que calcular derivadas de funções de vetoriais de várias variáveis não é muito difícil. Nós simplesmente decompomos a função nas suas componentes e colocamos em cada linha de uma matriz os gradientes destas componentes. Essa matriz obtida vai ser aquilo que nós chamamos a derivada de f. Um pequeno resumo. O que é importante reter desta discussão? A primeira coisa que é importante é que, para perceber o que é a derivabilidade de uma função que vai de Rn para Rm, o que é que significa esta função ser derivada? Significa que as suas componentes, nós escrevemos f de forma f1, fm, os componentes, f tem m componentes, significa que f1, fm são diferenciáveis ou deriváveis. O segundo ponto importante é que o que é a derivada, se ela for derivada, a derivada de f, de Rn para Rm, é uma matriz cujas linhas são os gradientes das componentes da f. Logo, simplesmente, nós temos uma matriz que nós chamamos de matriz jacobiana, tal que df1 na primeira linha, df2 na segunda e dfm na última linha. Isso significa que é uma matriz que tem n linhas e n colunas, que são o número de componentes dos gradientes. Vamos passar agora a um resultado que é muito importante, que é fundamental, que é a regra da cadeia. Eu sei que os alunos vão queixar-se que o raciocínio que eu vou fazer aqui é um raciocínio demasiado abstrato, mas em última instância, vocês podem ir ver ao final deste vídeo e eu vou tratar exemplos mais fáceis e também há os exercícios que já estão corrigidos, que vos permitirão perceber porque é que afinal, a versão que é abstrata, ela é muito mais simples do que aquilo que parece. Logo, do que é que se trata aqui? Trata-se de compor, ou seja, isto é a regra
da derivada de uma composta para funções vetoriais de várias variáveis. E qual é a situação a mais complicada que pode acontecer? Imaginamos que nós temos uma função f que vai de Rn para Rm e vamos compô-la com uma função g que vai de Rm para um certo Rk. Aqui vamos assumir que f e g são diferenciáveis, no sentido onde nós já acabamos de definir. E há um ponto aqui de metodologia que é sempre muito importante, que é a notação que vai ser escolhida para as variáveis de f e as variáveis de g. Logo, f tem como espaço de partida Rn, e vou pegar como elementos de Rn os vetores x com n componentes, x1, xn. Os vetores de Rm vão ser vetores que eu vou chamar y, com m componentes, y1, yn. Finalmente, os vetores de Rk, eu vou chamá-los vetores de z, e são vetores com k componentes, z1, zk. Esta forma de notar as coisas vai permitir-me, no fundo, dizer que f de x, que é um vetor que está em Rm, as suas componentes, podemos escrevê-la como y1 da variável x, ou seja, ele tem m componentes, até ym da variável x. X é ele próprio um vetor com n componentes. Da mesma forma, a função g, ela vai ter por variável y e por componentes um vetor z, ou seja, vamos escrever as suas componentes z1 de y, zk de y. Aqui interessa-nos perceber as derivadas da composta de g por f. Esta composta vamos chamá-la uma função h. Então, h, qual vai ser as suas variáveis? O espaço de partida de h é o Rn, logo vai ser x. Quantas componentes vai ter h? H vai ter m componentes, que vão ser as componentes de g aplicadas em f. Ou seja, é simplesmente z1 de y de x até zk de y de x. Aqui tem que entender que o z1, que é a primeira componente do g, é aplicado num vetor cujas componentes vão ser y1, que é a primeira componente do f, em x, x1, xn. E o argumento do z1 tem, quer dizer, o argumento do z1 é um vetor que tem m componentes, ou seja, isto vai até ym de x1, xn. Esta é simplesmente a composição de g com f em x. Logo, a dificuldade aqui não é conceptual, é mais uma dificuldade de notação. Aqui temos que clarificar muito bem quais são as notações das diferentes variáveis e componentes das funções que nós estamos a compor. Vamos colocar aqui uma pergunta. A pergunta é simplesmente quanto é que vale a derivada parcial da iésima componente de h, ou seja, a iésima componente de h vai ser zi, em ordem à jésima componente de x. H é uma função de x. As componentes de h
são compostas das componentes de Z nas componentes de F. Logo, é isto que nós queremos calcular. Logo, não é muito difícil perceber que as derivadas parciais do UZI em ordem XJ vão ser calculadas em função das derivadas parciais das componentes de F. Por exemplo, imaginam que estamos a olhar aqui esta componente, as derivadas de Z1, parciais de Z1 em ordem X1, elas vão envolver as derivadas parciais das componentes de F, até aqui, agora, em ordem a X1. Logo, vai aparecer as derivadas parciais das componentes de F, pode ser aqui, vou considerar a SM componente F, em relação a XJ, e as derivadas parciais da iésima componente de G em relação às componentes de F. Estamos a derivar uma composta, estamos a derivar H vai fazer aparecer as derivadas de G em relação à sua variável e as derivadas de F em relação à variável que nós estamos a derivar. Logo, o que é fixo aqui são a componente do H que eu estou a derivar, que é I, e a variável a ordem à qual eu estou a derivar. Estas são fixas. O que é que pode eventualmente variar são os índices das componentes do F e os índices, ou seja, os índices das componentes do Y em ordem a X e os índices das componentes do Z, do G, em ordem à derivada que nós estamos a fazer. Eu não estou a ser muito claro, lamento, esta aula não me está a sair muito bem, mas pronto, a ideia é que vamos fazer o produto destas duas coisas e somar para valores do índice S entre 1 e M. São as M componentes do G. Desculpa, as M componentes do F. Vamos ver um exemplo. Exemplos. Então, aqui vamos começar em R2. Vamos ir para R2. E vamos chegar aqui em R. Logo, este é o nosso G. Este é o nosso F. Aqui a variável vai ser XY. Aqui a variável que eu vou escolher, vou chamá-las UV. E G só tem uma variável, só tem um valor, uma componente, ou seja, vai ser G de UV. Qual é a composição que eu vou considerar aqui? Vai ser a composição de G com F no ponto XY. Só que as componentes do F de XY, eu vou escrevê-las UV, ou seja, vai ser U de XY e V de XY. Logo, isto vai me dar G de U de XY e V de XY. E aqui a função H, ela vai ter por variáveis as variáveis XY, que são as variáveis do F. Reparem que é natural que H vai ter as mesmas componentes do que o G, e vai ter as mesmas variáveis do que as variáveis do F. Bom, temos duas derivadas parciais de H a considerar, as derivadas parciais em ordem X e a derivada parcial em ordem Y. Então, aquilo que eu tentei explicar
com pouco sucesso no caso geral, é simplesmente que, então, H, as componentes de H, quer dizer, a derivada parcial de H em ordem x vai fazer aparecer as derivadas parciais de G em ordem à sua variável. G tem duas variáveis, U e V. Só que nós estamos a derivar em ordem x, logo vamos ter que fazer aparecer as derivadas parciais das variáveis de G em ordem x. Aqui estou a derivar V em ordem V. Aqui não é muito difícil perceber que, imaginando que o V seja constante, se eu fizer a suposição que o V é constante, não depende nem de x nem de y, este termo é zero. E só ficamos com esta derivada. Mesma coisa, se eu assumir que o U é constante, este termo é zero. E não temos derivada. E só temos a derivada em ordem à variável V. Logo, o resultado é simplesmente a soma das contribuições da derivada do G em relação à sua primeira variável, mais a derivada do G em relação à sua segunda variável. E como estamos a derivar em ordem a x, as variáveis do G, o U e o V, vão ser derivadas em ordem a x. A mesma coisa com a derivada parcial do H em ordem y, vão aparecer as derivadas parciais do G em relação às suas variáveis, dg sobre dv, ao qual nós temos que multiplicar a derivada parcial da primeira variável do G em ordem x, mais, aqui como estou a derivar em ordem v, dv sobre dx, dy. Aqui é uma catástrofe, esta aula é uma catástrofe, eu só estou a baralhar tudo e temos isto. Vou dar um primeiro exemplo, simples. Vamos ver outro exemplo. Podemos ver aqui, até aqui, fazer outro exemplo, para vocês verem, que é, em vez de considerar aqui uma função que vai de R2 para R3, R2, vamos considerar uma função que vai de R3 para R2. E o que é que isso vai alterar na minha expressão? Logo desta vez, em R3, eu vou considerar uma terceira componente, que é uma componente de Z. O que é que isso vai alterar? Agora que eu tenho aqui um Z, e aqui vamos fazer aparecer um Z também. O que é que isso vai alterar? Nestas formas. Bem, quando eu vou derivar o H em ordem a x, vão aparecer as derivadas parciais, mais uma vez, do G, em ordem às suas variáveis. O G continua a ter duas variáveis. O que acontece é que o H agora é que tem três variáveis. Ser aqui Z, Y, Z. Porque o F agora tem três variáveis. Logo, simplesmente, isso vai ter por consequência que nós não só vamos ter derivadas parciais em ordem x e ordem y, mas também vamos ter uma derivada parcial em ordem z. E essa derivada parcial vai calcular-se fazendo as derivadas parciais do g em relação às suas variáveis e derivando essas variáveis em relação em ordem a z. Vamos ver outro exemplo. Imaginamos, por exemplo, aqui uma função que vai de R para R3 para R2. Temos aqui a nossa função F, nós temos aqui a nossa função G, temos aqui a composição H, que é G após F, e vamos querer calcular as derivadas parciais de H. Só que aqui não é muito difícil perceber que a variável do H só vai ter uma variável, que é a variável do F, que vamos chamar T.
é a composição de G com F de T. Agora, o F vai ter 3 componentes, que eu vou escrever o VW, o VW, ser as componentes de F, e vão ser as variáveis do G, enquanto o G ele vai ter 2 componentes. Como é que eu vou chamar as componentes do G? Vamos chamá-la G1 e G2. Logo, G1 e G2 entende-se como um ponto genérico de R2, mas também, em termos de notações, vai notar-se como as componentes de G. Logo, o H de T, como é que ele escreve-se? H de T, o que é que vai ser? Vai ser um vetor com 2 componentes, G1 e G2, correspondente às componentes do G, aplicadas em F, que são U de T, V de T, W de T, as notações, W de T, vírgula, e aqui a mesma coisa, precisa mais fácil, G de U de T, V de T, W de T. E aqui tenham atenção que este vetor é o FT. O vetor F, a função F, tem valores em R3, ou seja, o FT é um vetor com 3 componentes. Muito bem. Logo aqui pode parecer um bocadinho complicado, porque nós vamos ter que calcular não a derivada parcial do H em ordem a T, quer dizer, sim, é isto, só que esta derivada é uma derivada de análise, é dH sobre dt. Mas o raciocínio é o mesmo. Para derivar H em ordem T, eu vou ter que derivar o vetor das suas componentes, o vetor em ordem T. Logo, isto é simplesmente, este vetor é D sobre dt, do vetor G1 de U de T, etc. G2 de U de T, etc. Ou seja, eu vou simplesmente ter que calcular as derivadas G' D sobre dt de G1 de U de T e D sobre T de G2 de U de T. Logo, G1 e G2 são funções de que forma? São funções que vão de R3 para R. São simplesmente as componentes do G. A mesma coisa para G2. Logo, o que é que eu quero calcular aqui? Ao final de contas, é a composição de G1, vamos começar pela primeira componente, a derivada da composição de G1 com F. Ou seja, logo, o que é dG1 sobre dt? Então, se eu fixar agora o meu raciocínio sobre a primeira componente, eu quero derivar G1 em ordem a t, mas G1 tem 3 variáveis, U, V, W, logo vão aparecer as derivadas parciais do G1 em relação às suas variáveis. E cada uma das suas e a cada um destes termos vai aparecer a derivada da variável du em ordem a t. Aqui é gv, dv em ordem a t, e aqui vai ser dw em ordem a t. E vai ser exatamente a mesma coisa para G2. Porque aqui a única coisa que vai mudar é que estamos a fazer a mesma forma, mas para a segunda componente. Logo, resumindo, e voltando um pouco ao primeiro raciocínio sobre aquela forma da regra da cadeia, e já agora este truque que eu estou a dar para calcular as derivadas parciais de compostas é um truque que
que foi inventado pelo Einstein, chama-se a convenção de sumação de Einstein. Então, o que é que nós temos? Resumindo, temos uma função que vai de Rn para Rm para Rk. A primeira função chamamos f, a segunda função chamamos g. X é a primeira variável. Y é as componentes do f, são as componentes do f e são as variáveis do g. Y1, Yn. E g tem componentes que eu vamos chamar z, z1, zk. Nós estamos aqui a querer calcular as derivadas parciais da composta de g após f, que é h. Logo, esta função h, ela tem por variáveis as variáveis do x, ou seja, h de x1, xn. Mas ela também tem por componentes as componentes do g, que vão ser z1 de y1 de x, as componentes do f, até ym de x, até zm, que é a enésima componente do g, de y1, ym, aplicado em x. Como é que eu vou calcular a derivada parcial da enésima componente do h? Ou seja, d, z, i, em ordem a d, em ordem variável, por exemplo, x, j. Esta derivada parcial vai fazer aparecer as derivadas parciais dessa componente, zi, em ordem às suas variáveis. E quais são as variáveis das componentes zi? São os y's. Logo vão aparecer as derivadas parciais em ordem aos y's. Cada uma destas derivadas parciais em ordem y vai ser multiplicada pela derivada parcial da componente do ys, que é a enésima componente do f, em relação à variável xj. Logo, estes dois índices, eles são iguais. E nós vamos somar esta expressão sobre esses índices. Soma de S igual a 1. Então, há m índices até m. A convenção de notação de sumação de Einstein, o que é que ela diz? Ela diz simplesmente que só escrever isto, delta z ys, delta ys, delta xg, é suficiente para representar esta derivada parcial. Então, há aquilo que chama-se uma contração, o termo é mesmo o termo de contração de Einstein, onde nós fazemos desaparecer, ou seja, nós consideramos que quando temos dois índices iguais, aqui o S, isso corresponde a um somatório sobre todos os valores possíveis do índice S. Já agora, essa contração, ela corresponde a um traço. Se vocês lembram-se da análise em alga, vocês definiram o traço de uma certa matriz. Esta contração é o traço de uma certa matriz. Traço. Logo, aqui, a única coisa que eu posso vos aconselhar é mesmo fazer alguns exercícios, inventar os vossos próprios exemplos e tentar perceber isto, porque isto não é... Eu lamento que esta aula, que hoje esta aula esteja a correr bastante mal. Não estou a dizer as coisas o mais naturalmente e o mais simplesmente possível, mas pronto, é assim. Sim, há outra coisa que eu queria vos mostrar, isto aqui é para os alunos corajosos, alunos
corajosos. Os outros podem acabar de ver, podem fechar o vídeo. Vamos olhar esta situação. Ou seja, RN para RM para RK para RL. Logo temos aqui uma função F, uma função G e uma função que eu vou chamar H. E eu quero calcular, imaginamos que eu quero calcular a derivada da composição destas três funções, H, de G, de F, e esta função nem sequer lhe vou dar um nome. Imaginamos que eu quero calcular a derivada desta função, ou seja, a matriz jacobiana, ou seja, as derivadas parciais. Logo, isto parece um problema quase impossível de resolver. Vamos ver se é o caso. Aqui nós temos a nossa variável x, x1, xm. Aqui também vamos colocar a nossa variável y, que são as componentes do f, ou seja, y1 até ym. As componentes do g nós chamamos z, até k componentes, z1 até zk, e essas componentes vão ser as variáveis do h, que vai ter, quantas componentes ele vai ter? Vai ter L componentes, e as componentes do H vou chamar T. Acho que é T1. Acho que não usei a variável T1 ainda, até TL. Logo, a pergunta é: o que é a derivada parcial? Como é que eu calculo a derivada parcial de iésima componente do H? Ou seja, a iésima componente do H vai ser TI, em relação à jésima variável do F, delta XJ. Logo, isto parece um problema impossível de resolver, ou um problema que possa nos dar, uma questão que possa nos dar umas grandes dores de cabeça, mas vocês vão ver que não, porque o H tem, ou seja, cada uma das componentes do H tem K variáveis, que são os Zs. Logo, nós vamos derivar o H em relação, aqui vou precisar um bocadinho mais de espaço, vamos derivar TI em relação às suas componentes, que são G, aqui vamos chamar alfa, vamos o índice das componentes de Z, vamos chamar alfa, e alfa vai ter que ser derivado em relação às suas variáveis, que são os dz alfa em ordem aos y, ou seja, dy beta, onde beta é o índice das componentes de y. Y, por sua vez, componentes de f, vão ter que ser derivadas em ordem à variável xj. Delta y beta a derivar em ordem é delta xj. E o que é que a gente vê aparecer aqui? Vê aparecer índices que são iguais e índices que vão corresponder a somações. Ou seja, vou ter uma primeira somação dos índices alfa. Alfa varia de 1 até k, porque o z tem k componentes e o beta vai variar de 1 até m, porque o y tem m componentes. Logo, isto parece muito complicado. A expressão que nós vamos obter é relativamente complicada para calcular as derivadas parciais desta função, mas é complicada de calcular. Ela não é complicada de escrever. Logo, o que eu sugiro para os alunos corajosos é simplesmente aplicarem este raciocínio, no caso um bocadinho geral, em situações, por exemplo, se o n igual a 1, o m igual a 2, o k igual a 2, o l igual a 1. Imaginamos n igual a 1, m igual a 2,
K igual a 2, L igual a 1, e ver que tipo de expressão vou obter. E também podem fazer para N igual a 2 e as mesmas coisas para o resto. Bons estudos, coragem.